A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 41 e versículo de número 12 ao 15, que vai nos dizer assim: Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Uma situação aqui, irmãos, foi criada para que José pudesse estar onde Deus queria que ele estivesse. Nós observamos aqui, irmãos, que Deus, ele entrou no sonho de Faraó. Deus revelou para Faraó algo que somente José poderia trazer a interpretação. Nós servimos a um Deus que ele cria oportunidades para abençoar os servos dele e para cumprir os propósitos que ele designa para a nossa vida. Através dessa palavra, eu quero lhe dizer que Deus vai cumprir o que ele te prometeu. Eu não sei aonde Deus vai entrar, quem Deus vai usar, mas eu quero lhe dizer que está chegando o tempo do cumprimento da palavra de Deus. Não duvide. Porque chegou uma fase na vida de José em que ele estava cansado, estava desacreditado, e talvez você está dessa forma, dizendo: eu já não acredito mais que vai acontecer o que Deus me falou. Eu não acredito mais que as revelações que Deus me entregou, os sonhos, os projetos vão se cumprir, mas o Senhor está dizendo: eu sou Deus que velo sobre a minha palavra para cumprir. Se preciso for, eu entro em sonho, eu entro em sono, mas eu te dou vitória. Declare comigo: o meu Deus está preparando tudo e a minha vitória está chegando. O meu Deus está preparando tudo e a minha vitória está chegando. José não tinha noção do que estava acontecendo no palácio. Você não tem noção do que está acontecendo fora do seu campo visual. Você está pensando que Deus não está trabalhando por você. Você está pensando que Deus lhe esqueceu. Você está achando que Deus lhe abandonou, mas o Senhor está dizendo: minha filha, meu filho, eu estou trabalhando para que a resposta que eu falei que chegaria na sua vida chegue. Eu estou trabalhando para que você possa viver o meu propósito, aquilo que eu designei para a sua vida, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir aquilo que eu te prometi. Eu vou fazer acontecer. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não mente no que ele fala. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu sirvo a um Deus que não mente no que ele fala. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Deus mexeu no sonho do homem mais poderoso do mundo naquela época, que foi o Faraó. Aí eu te pergunto: o que é impossível para este Deus? O que é que você precisa para o cumprimento da palavra? Irmã, o sonho, a palavra, o projeto que Deus me entregou está muito distante. E Deus está dizendo: nunca precisou estar ao seu alcance para acontecer. O que precisa, meu irmão e minha irmã, é Deus querer cumprir, é Deus querer fazer, é chegar o tempo dele. Não é a força do seu braço, não é a sua mão alcançando que vai fazer a promessa se cumprir. Mas é o nosso Deus determinar o tempo do milagre. É o nosso Deus dizer assim: chegou o tempo e eu vou mover tudo o que preciso for, mas a resposta dele vai chegar. Aquilo que eu revelei vai acontecer, irmãos. Deus é um Deus de surpresa. Deus é um Deus de repente. Eu vejo esta palavra como algo que vai como flecha ao coração de pessoas, como uma resposta, dizendo para você hoje: da mesma forma que Deus trabalhou por José, da mesma forma que Deus revelou a José o que aconteceria, assim Deus fez contigo. Ele te mostrou, ele te revelou, porém você ainda não viu acontecer. Mas o Senhor está dizendo para você hoje: eu estou criando uma situação para que aconteça o que eu te falei. Foi criada uma situação, irmãos,
O faraó teve 2 sonhos que ninguém pôde interpretar. É interessante isso. Ninguém conseguiu trazer a interpretação daqueles sonhos. Por quê? Porque Deus já havia designado o tempo de José governar. Deus já havia designado que era tempo de José sair da prisão, Ramante, Urabacandaraia, da masmorra. Deus ia apresentar José, Deus ia tirar José do anonimato. Hoje Deus está dizendo para você, se prepare, porque eu estou criando uma situação para cumprir algo antigo que eu te revelei que aconteceria na sua vida. Porém, hoje a situação é impossível, porque a situação de José era impossível. José estava numa prisão esquecido, humanamente falando. Esquecido pelos homens, mas não por Deus. O copeiro esqueceu de José, mas Deus não esqueceu dele. Declare comigo: os homens podem até me esquecer, mas o meu Deus não me esquece. Os homens podem até me esquecer, mas o meu Deus não me esquece. Você observa que chegou o momento em que Deus fez o copeiro lembrar de José. E não somente lembrar de José, mas mencionar José no tempo certo. É no tempo certo que tudo acontece. Tem gente que nos esquece, irmãos, porque Deus não quer que a gente saia do processo naquele tempo. Mas quando chega o tempo, até aqueles que lhe esqueceram, Deus faz lembrar. Para cumprir a palavra de Deus, porque Deus é fiel, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Irmão, o cenário é impossível, é improvável. Pois é, o de José também era. Só que chegou um momento em que José foi apresentado e ele estava diante do homem mais poderoso do mundo na sua época. E quando ele chega diante daquele homem, irmãos, foi porque tinha algo que ele precisava fazer, só ele poderia fazer. Só José tinha a chave para desvendar aquele mistério que foi revelado. Você observa que isso não aconteceu somente com José, mas aconteceu também com Daniel. Deus deu a interpretação para Daniel e deu o sonho também de Nabucodonosor. Porque o que é para os filhos de Deus, irmãos, ninguém toma. O que Deus designa para mim e para você é nosso. Ramante, Urabai. Por mais que alguém queira tomar o nosso lugar, por mais que alguém queira usurpar, passar na nossa frente, Deus fecha a porta. Para que ninguém passe, para que ninguém consiga viver o que é nosso. Era para José. Foi para Daniel a honra. Quando Deus tem uma honra para você, é sua. A Bíblia diz que os magos, astrólogos, encantadores tentaram desvendar aquele mistério, mas ninguém conseguiu. Porque era algo de Deus. Porque Deus já tinha designado quem era que ia desvendar aquele mistério. Eu não sei o que Deus vai criar, onde Ele vai tocar, a oportunidade que Ele vai fazer acontecer na sua vida. Mas eu sei de uma coisa, a palavra de Deus vai se cumprir. José se tornou governador de toda a terra do Egito, porque Deus havia feito uma promessa para ele, e o próprio Deus tocou aonde ele precisaria entrar. Aonde você precisar entrar, você não força a porta. Você não fica atrás de oportunidade, você não fica buscando que as pessoas te achem, não. Você não fica buscando ser visto ou ser vista, mas você aguarda em Deus e Deus sabe onde te encontrar. Você observa que José, ele foi encontrado. O faraó mandou chamar a José. Não foi José que foi em busca do faraó para interpretar o sonho. O que é seu vai chegar na sua mão. O que é seu, Deus vai fazer bater na sua porta. Deus vai fazer chegar no seu celular, na sua caixa de e-mail. O que é seu, Deus está dizendo, vai te procurar. José não precisou correr atrás do faraó. José não precisou querer mostrar alguma coisa, não. Ele estava lá na masmorra, mas Deus não havia esquecido. Quando eu entendo que Deus não me esqueceu e que tudo é no tempo dele, eu descanso, eu aguardo, eu espero. Porque Deus sabe como criar situações. Eu não tenho que entender, irmãos, como é que vai ser a bênção de Deus. José não ia ter que querer entender aqui o que é que ia acontecer, como ia acontecer para Deus honrar ele. Não, ele só tinha que viver o propósito de Deus. Só viva. Só seja alguém que é fiel. Só seja alguém que não deixa a sua fé. Só seja alguém que se firma nas promessas do Senhor. E o restante quem vai fazer é Deus. Quem vai abrir a porta é Deus. Quem vai mexer no sono, no sonho não é você, é Deus. Quando Ele quer usar pessoas como instrumento, Ele usa. Ele usou o copeiro que havia esquecido de José por 2 anos. Ele usou o faraó, a potência mundial naquela época, irmãos. Vinha do Egito, era faraó.
O homem mais poderoso do mundo teve o seu sono e o seu sonho tocado por causa de um homem, de um povo, que Deus tinha um propósito. Então, irmãos, Deus é quem abre as oportunidades para nós. Em um dia comum, José estava lá na masmorra, né? Tava lá parecendo que estava esquecido, parecia que nada fazia sentido. Porém, deixa eu lhe dizer algo na história de José aqui, para você guardar na tábua do seu coração. Ele, mesmo passando por tudo que ele passou, ele se manteve fiel. Se mantenha fiel a Deus, para que ele te honre, para que a resposta chegue. José não apostatou a fé dele. José não saiu da posição, ele continuou lá. Na posição, agradando e adorando a Deus, dando a glória inteiramente ao Senhor dos Exércitos. E por isso a história de José mudou. Quando você se posiciona, Deus muda a sua história. Quando você se posiciona, Deus faz com que a resposta chegue. Você pode estar achando que está tardando, mas não. Deus chega na hora certa. Declare comigo, Deus não tarda nem se antecipa, ele chega na hora certa. Deus não tarda nem se antecipa, ele chega na hora certa. Em um dia comum, lá estava José na masmorra, quando o faraó mandou chamar a ele com pressa. Não pode demorar, por quê? Porque Deus tinha pressa, irmãos, em cumprir na história de José o que Deus havia prometido. O faraó só estava sendo canal de bênção. Deus está dizendo, vai ser com muita pressa que as coisas mudarão. Vai ser no de repente. Você está achando aí que vai demorar anos, meses, dias, e Deus está dizendo não. É no meu tempo, é na minha hora. E o meu tempo e a minha hora está chegando na sua história, José. O tempo de angústia, o tempo de aprendizado está ficando para trás, porque eu tenho coisas novas para fazer na sua vida. Você acha mesmo que José não estava cansado? Você acha mesmo que José não estava exausto? Tem pessoas aqui que estão entendendo o processo. Deixou você exausta. O processo deixou você exausto. Mas o Senhor está dizendo para você: eu sou Deus que conheço o seu limite e não permitirei lutas além do que você possa suportar. José estava esquecido pelos homens, mas não por Deus. O tempo de Deus, irmãos, quando ele chega é perfeito. Ele movimenta tudo. Você não precisa movimentar nada. Você só precisa fazer como José, se manter perseverante. Ser alguém que guarda a sua fé e continua na posição. Depois você vê o resultado e você entende o que Deus está fazendo, mas momentaneamente falando, você não vai entender. José, depois de tudo que ele passou, com certeza entendeu. Era necessário passar por tudo que eu passei. Porque o próprio José disse que Deus o havia enviado para o Egito. Então, José começou a entender o propósito de Deus. Você agora não está entendendo, mas continue firme. Porque na época que José também não estava entendendo o que estava acontecendo com ele, ele continuou firme. Na época do esquecimento, ele continuou firme. E o Senhor está dizendo, continue firme na posição que eu te coloquei, porque eu tenho uma promessa para cumprir, uma promessa antiga. E não tardará de acontecer. Não seja alguém que começa a querer jogar tudo pro alto no final do processo, não. Seja alguém que continua firme, você já está no final do processo. Você não pediu a Deus um sinal? Você não pediu para Deus falar com você? Deus me dá um sinal, uma resposta, que eu não tô mais aguentando esse processo. E eu tô pensando em deixar tudo mesmo. E o Senhor está dizendo, continue firme, para quando chegar o tempo de eu mandar te chamar, de você se apresentar, de você sair do anonimato, da resposta chegar, você está como José, posicionado e posicionada. Declare comigo, eu vou continuar na posição, porque o meu processo está findando. Eu vou continuar na posição porque o meu processo está findando. Versículo 14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa. Você está vendo que foi com pressa? Você está vendo que não demorou? Assim vai ser na sua vida. Tem resposta chegando e Deus manda te dizer através dessa palavra que é com pressa. Continue na posição. Continue agradando a Deus. A pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. De repente, irmãos, a história de José muda. José dorme e acorda na prisão. Vai para o palácio, de repente, muda as vestes, se barbeia, se arruma todo. E daquele momento em diante, José passa a morar ali, irmãos. José passa a ser governador. Deus não precisa de muito para trabalhar, não. Muitas vezes a gente pensa que Deus precisa de muito tempo, mas através dessa palavra ele está dizendo para você, eu não preciso de muito tempo, só fique na posição. Só continue firme, porque o tempo de Deus está chegando. O tempo do cumprimento da palavra de Deus está próximo. Deus te trouxe aqui para te alertar.
O processo é necessário, está te dando maturidade. O processo é necessário, está te dando força. O processo é necessário, está te dando crescimento, maturidade para você ver o que Deus falou. Mas o Senhor manda eu te dizer que o processo não é eterno. Declare comigo, o processo não é eterno e a minha vitória está chegando. O processo não é eterno e a minha vitória está chegando. José se tornou governador. Por quê? Porque José continuou na posição até o fim do processo. Só vive propósito quem suporta o processo e se mantém fiel. Seja alguém fiel a Deus, porque certamente Ele está próximo às portas. Isso é profético, é mistério, irmãos, é revelado dos céus para a sua vida. Deus está às portas de te honrar. Não saia da posição. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus, que possamos ouvir a tua voz hoje e obedecermos, Pai, e fazermos como José, continuarmos na posição, independente do que estamos enfrentando, passando, independente do esquecimento, independente das provas que a gente não compreende, Pai, independente daqueles que se levantam contra nós, que possamos continuar posicionados, porque assim como chegou o tempo do Senhor na história de José, eu tenho convicção, Pai, que está chegando o tempo do Senhor na história do teu filho, na história da tua filha, e certamente o Senhor vai surpreender com pressa no de repente, a vida vai mudar, Ramanchurabacandaraia, e todos vão contemplar que o Senhor escolheu o teu filho, que o Senhor escolheu a tua filha, como o Senhor fez com José. Deus, eu tenho convicção, Pai, que pessoas aqui estão findando um processo longo, um processo árduo, mas que preparou. Não foi um castigo, assim te diz o Senhor, todo o processo que você passou, mas foi Deus te preparando para você governar, foi Deus te preparando para coisas grandes. Ele não ia entregar coisas grandes na mão de um menino, porque José era um menino no início, e Deus está dizendo, tu era um menino no início do processo, tu era uma menina, e eu estava te preparando, porque eu sou Deus que tem responsabilidade com aquilo que eu entrego. Eu estava te moldando, eu estava forjando o teu caráter, eu estava te dando maturidade, te dando equilíbrio, te ensinando a ter fé, te ensinando a confiar. Mas aquilo que eu te prometi eu vou cumprir, por mais que seja coisa grande. O Senhor o Senhor está dizendo, continue, porque eu vou honrar a tua fé, continue porque eu tenho coisas grandes e firmes para fazer, por mais que humanamente falando seja impossível, porque é grande o que Deus falou. O Senhor está dizendo, só fique na posição, porque eu cumpri na história de José. Eu entrei no sono, no sonho de Faraó, e eu entro onde preciso for para abrir a porta para você. Só continue firme, só continue agradando o coração de Deus, porque o restante Ele fará por você. É Deus. Eu creio que o processo está findando. Eu tenho certeza, Pai, que tem processos aqui findando na vida do teu filho, na vida da tua filha, meu Deus amado, e não tardará. Eu creio que como José saiu com pressa da masmorra e foi, meu Deus amado, governar, eu creio que o seu filho e a sua filha também, Pai, vai viver o extraordinário e não tardará, Deus. Que eles se mantenham firmes na posição, porque o que há de vir virá, assim diz o Senhor, e não tardará. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha, meu Deus amado, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles
que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo. E que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, cada vídeo. Que o Senhor os prospere, conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando o Espírito Santo de maneira especial e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, meu Senhor, e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que o processo de José teve um fim, da mesma forma que Deus, ele mexeu no sono e no sonho do homem mais poderoso do mundo, na época de José, ele está dizendo: eu vou mover o que preciso for para te dar vitória, só não duvide. Só continue na posição, porque o Senhor diz claramente: o que há de vir virá e não tardará. Declare comigo: eu creio que o que Deus me prometeu está prestes a acontecer. Eu creio que o que Deus me prometeu está prestes a acontecer. Que Deus te abençoe e continue na posição, porque tem resposta de Deus chegando e tem processos findando. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.